exposição em Salmos, onde nós vamos ler hoje, Salmo 37. Falamos de manhã e falamos de novo à noite. É um desafio grande poder expor 40 versículos em 50 minutos, 1 hora. E eu vou fazer igual a gente fez de manhã. Nós não vamos ler os 40 versículos, depois ler de novo, porque são muitos. Nós vamos ler e explicar. Ler e explicar. Dessa forma fica mais fácil e a gente consegue remir o tempo. Antes nós vamos orar. Mais uma vez, Deus, muito obrigado pelo privilégio de servi-lo. Obrigado pelo privilégio de ser alimentado pela Tua palavra, Deus. Aqui contém verdades eternas, ensinamentos tão preciosos, e nós carecemos do Senhor. Nós precisamos do Santo Espírito nos guiando, abrindo o nosso entendimento, trocando corações que talvez estejam insensíveis por corações sensíveis à Tua voz, Deus, aquilo que for dito. Guia-nos durante essa exposição e aplique essas verdades para que nós possamos cada dia glorificar ao Senhor mais, cada dia parecer mais com Jesus, cada dia fazer mais a diferença no ambiente que nós vivemos. E dessa forma que somente o Teu nome seja glorificado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se pudéssemos dar um tema para essa pregação, seria o contraste entre a vida dos ímpios e dos justos. Inclusive, é o tema da lição de PG. Você que participa de PG já sabe, desde amanhã nós começamos os encontros onde nós vamos poder estudar mais essa lição. E aqui, durante a exposição, algumas dicas eu vou dando das perguntas que vamos poder discutir e aprender mais a partir de amanhã em cada lar. O que nós poderíamos falar sobre o Salmo 37? Se a gente pudesse resumir ele em uma pergunta, seria a seguinte pergunta: por que os maus prosperam e os justos sofrem? Por que o ímpio se dá bem e o justo muitas vezes se dá mal na vida? Porque às vezes parece que quanto mais longe, distante de Deus uma pessoa está, melhor é a situação dela. Às vezes não parece isso? Por que às vezes temos questionamentos do tipo, será que Deus não está controlando o mundo, não? Tanta maldade? Será que Deus não está vendo tanta maldade? Será que Deus ele não faz distinção entre o homem mau e o homem bom? Será que Deus está dormindo? Meus irmãos, muitos de nós já tivemos, ou estamos num período que talvez estamos tendo esse tipo de questionamento. E o Salmos 37, o rei Davi, já um homem experiente, porque no verso 25 vai falar, fui moço, hoje já sou velho, então a gente pode imaginar aquele baixinho invocado, guerreiro, com seus cabelos mais grisalhos. Davi era um homem de guerra, e aqui ele já era um homem experiente, ele já era um homem vivido. E ele vai refletir sobre essa contradição entre a vida do ímpio e a vida do justo, esse contraste que tem no destino dos dois. E ele vai discutir isso através da perspectiva da soberania divina. Ele vai responder esses questionamentos, e não só o rei Davi, mas temos Asaf também, que no Salmo 73, que Asaf era um líder de louvor, poderíamos falar assim, da época de Davi, era responsável pelo louvor, que ele também começou a invejar e ter dúvidas em relação a isso. Ele começa o Salmo 73 falando, olha, meus pés quase vacilaram, ou seja, eu quase desviei, porque eu comecei a ver o homem ímpio e comecei a ter inveja dele. Aí ele começa a descrever as coisas boas que os ímpios têm, parece que nada de ruim acontece com ele, só que lá na metade ele fala, eu entrei no santuário do Senhor e aí eu vi qual que é o destino do homem mau. Ele viu qual que era o destino do homem mau, então ele viu que tudo aquilo que estava acontecendo, talvez a prosperidade, talvez a vida boa, era passageira. Quantas vezes nós nos incomodamos
Quem que não fica chateado em saber que um político está colocando dinheiro no terno, dinheiro na cueca, dinheiro na mala e não vai acontecer nada com ele? Quem não fica nervoso com isso? Com a corrupção que nós temos visto de uma forma tão escancarada? Quem não fica nervoso em saber que um homem só ele manda no país, ele prende quem ele quer, ele proíbe de passar tal coisa, ele manda o YouTube tirar do ar quem ele bem entender, e a gente não pode fazer nada? Quem não fica, às vezes, irritado quando a gente vê os conchavos políticos entre eles? Olha, você faz coisa errada e eu não vou fazer nada, eu faço coisa errada e você aí também não faz nada, combinado? Vamos tratar dessa forma? E a nação toda está vendo isso e não pode fazer nada. E a gente muitas vezes questiona. Às vezes você está passando por uma situação difícil e seu vizinho não, e ele não é crente e você é crente, aí você começa a duvidar, uai Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor e Beltrano aqui, ele é uma pessoa desonesta, ele é uma pessoa corrupta, ele é uma pessoa que só fala besteira e ele está se dando bem? Quantas vezes crentes questionam o amor de Deus por causa disso? Será que Deus me ama? Será que Deus me ama menos? Porque Beltrano tem mais que eu, porque Ciclano ele tem mais que eu. Será que compensa ser fiel a Deus? No mundo de tanta impunidade, tudo isso nós vamos ver hoje. Tudo isso nós vamos ver nessa perspectiva que o salmista, que Davi, ele está respondendo. Fica claro, vai ficar claro, o objetivo é ficar bem nítido a diferença que tem entre a vida e o destino do ímpio e a vida e o destino do justo, meus irmãos. E como são vários versículos, são 40, normalmente a gente divide em 3 pontos, hoje vai ser dividido em 5. O primeiro ponto, nós vamos ver que os justos não invejam a prosperidade passageira dos ímpios, do verso 1 e 2. O segundo ponto, os justos devem ter atitudes piedosas diante da maldade dos ímpios, no verso 3 e 11. Terceiro ponto, o justo tem sua causa defendida por Deus, no verso 20. O quarto ponto, os justos são abençoados por Deus enquanto os ímpios serão eliminados, 21 ao 31. E depois do 32 ao 40, nós vamos terminar vendo que os justos são salvos enquanto os ímpios são condenados. Vamos então para a exposição, meus irmãos. Verso 1, nós vamos ler algumas porções, explicar. Ler algumas porções, explicar. Verso 1 e 2. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Davi está dando duas ordens, 2 imperativos aqui. O primeiro é, olha, não se aborreça por causa do ímpio. Não se aborreça por causa do homem mau. Eu já falei, a gente fica irritado quando a gente vê a corrupção tão descancarada. A gente muitas vezes fica irritado quando você paga aquele tanto de imposto. Quem é empresário, todo dia 20 tem um DAS que vence. Quem é MEI aí também tem que pagar. E são centenas, milhares de reais que a gente paga e a gente fica, será que isso vai voltar para nós? E a gente já sabe a resposta. Ah, Fabrício, eu não sou empresário, eu não pago DAS, mas mês passado você teve que fazer a declaração de imposto de renda. E uma fatia não é sua. Sabia que o brasileiro trabalha, se eu não me engano, até maio? Não é? 5 meses. 50% para pagar imposto. Isso volta para a gente através de benefício? Isso deixa você com raiva? Isso te deixa irritado? Quando você vê político roubando aquele tanto de dinheiro? A gente não pode ficar irritado com isso. A gente não pode ficar, e a gente vai aprender por quê. A gente tem que seguir a instrução de Davi. Davi, ele está condenando 2 vontades que podem surgir quando a gente começa a ficar. A primeira é a gente ficar aborrecido com o ímpio, com o homem mau que se dá bem. E segunda, ele vai falar da inveja. Não se aborreçam, nem tenham inveja, meus irmãos. Tinha um conhecido meu que ele falava assim, olha, político a gente não tem raiva, a gente tem inveja, porque eles falam de milhões como se fosse R$1, R$2. É muita corrupção. E a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Senão a gente peca. Porque a inveja, você começa a ver o homem mau
fazendo todo tipo de iniquidade, e ele talvez ele pareça estar impune, você não vê ele sofrendo. E você começa a duvidar, ter alguns questionamentos, será que compensa ser fiel a Deus? Será que compensa servir a Deus sendo uma pessoa íntegra? E se você não ficar esperto, isso faz você desviar. Igual Asaf fala, olha, quase que meus pés vacilaram, porque eu tive inveja da prosperidade do homem ímpio. E essa inveja, ela traz no nosso coração também outro perigo, que por causa da prosperidade, da vida boa do ímpio, se você começar a aborrecer, ficar irritado, a invejar ele, você também tende a ser influenciado por ele e querer fazer aquilo que ele faz. Olha, Beltrano é todo errado aqui nos pagamentos, ele é todo errado aqui no imposto, ele é todo errado na vida dele, ele está se dando bem. Eu acho que não vai fazer diferença eu ser só um pouquinho errado, eu não vou ser errado igual ele. Aí quando você vai, você está pecando. Por isso que Davi fala, olha, guarde a sua mente disso. Não se venda, não se iluda com uma felicidade passageira, com uma prosperidade passageira. Ele dá essa razão muito claramente no verso 2. Pois como capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Ou seja, vai desaparecer depressa. A felicidade do ímpio, por mais que ela pareça algo bom, ela é algo ruim, é algo trágico. E quando o Senhor Jesus retornar, Ele vai pedir conta disso tudo. Então a prosperidade, a saúde, sem Cristo, ela não é nada. Por isso nós não podemos invejar. Por isso nós não devemos ficar com raiva disso. O mundo e tudo que é nele é passageiro, somente Cristo é eterno. Então a gente tem que se apegar a Cristo, meus irmãos. Por isso Davi vai falar, olha, não se aborreça com a felicidade do ímpio. Não inveje a prosperidade do homem mau, porque isso tudo é passageiro. Meus irmãos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, vai num piscar de olhos. A gente vê como que o tempo passa rápido. Eu tenho duas meninas, a Sarinha tem 9 anos, ela era um bebezinho, tem hora que eu vejo as fotos dela bebê, eu falo, nossa, o tempo voou e eu não vi. E os irmãos mais experientes que eu, com certeza, também têm essa perspectiva. Eu acho que quanto mais experiente, mais o tempo vai passando rápido. E compensa perder a eternidade por causa de uma prosperidade, de uma felicidade iníqua, errada. Compensa invejar o homem mau, o político corrupto, perder tempo com isso. Quantas pessoas não perderam tempo, quase morreram infartado na época da eleição, preocupado com política? Mentira. Aquela brigaiada, gente perdendo familiar, perdendo amigo, brigando por causa de político, gente que não consegue dormir, se aparecer o Jornal Nacional falando alguma notícia, a pessoa já fica sem dormir, preocupado. Nossa, falou que a economia vai acontecer sem assado, falou que Beltrano fez isso, falou que Ciclano vai perder o cargo dele. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, mas Davi está deixando de uma forma muito clara que, olha, não inveje o ímpio, não inveje o homem mau que está se dando bem nessa maldade, porque é passageiro. Isso é passageiro. E ele continua dizendo do verso 3 ao 11, que longe de invejar o homem mau, nós precisamos ter atitudes piedosas diante da maldade destes homens. A gente não deve invejar, não deve ficar irritado, e não só isso, nós devemos ter atitudes de piedade diante da maldade em que nós vivemos. E a primeira atitude, ele diz no verso 3, confio no Senhor e faço bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Qual que é a primeira atitude? Confiança, confiar, confie no Senhor. E aqui ele começa com a fé, sabe por quê? Que é muito difícil você manter puro, íntegro, diante de um mundo tão mau, diante de pessoas más, dando bem na vida. Nós precisamos ter confiança em Deus, meus irmãos. A confiança em Deus no mundo onde que tem tanta maldade, ela é o antídoto para que nós não venhamos aborrecer e invejar eles. Somente aquele que confia em Deus não vai aborrecer quando ele vê o homem mau se dando bem, porque a confiança dele não é nessa terra, a confiança dele é eterna no céu. Somente aquele que confia em Deus não vai invejar
Então, a confiança aqui é a primeira atitude que nós devemos ter, confiar em Deus e fazer o bem. Davi, ele conecta a confiança com uma vida de santidade. Aquele que confia em Deus vive de acordo com aquilo que Deus prescreveu na tua palavra. Então, nós não devemos invejar, não devemos ficar irritados, e muito além disso, nós devemos confiar. Nós devemos fazer o bem, mesmo diante de homens fazendo mal em nossa volta, e se dando bem com esse mal. Primeira atitude que nós precisamos ter, e a confiança aqui, a ideia é você depositar a fé em Cristo. É depositar a fé em Deus. Na época, hoje tem pouco papel em espécie, mas antigamente tinha mais. O que todo mundo fazia quando recebia o salário? Guardava o dinheiro debaixo do colchão? Não, ia no banco, depositava no banco o seu salário. Agora, você sabia que o banco ele faz milhares de transações por dia, usando o seu dinheiro para emprestar para o outro, o dinheiro da poupança, ele faz transações daí toda hora? Mas você tinha confiança que quando você precisasse do dinheiro, você ia lá e ia sacar, não é? Agora eu lhe pergunto, a gente está confiando, a gente está depositando nossa confiança em Deus a tal ponto de, mesmo diante das adversidades, a gente saber que Ele está guardando a gente? No banco, você guarda o dinheiro lá e sabe, olha, o dinheiro está lá. E Deus, a gente deposita a nossa confiança nele de tal forma que a gente descansa? A gente tem confiado dessa forma, a tal ponto de ficar tranquilo, mesmo diante de dificuldade, porque a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado da gente? Primeira atitude, confiança. E aqui, para quem participa de PG, da célula, está na lição. A gente vai perguntar lá quais são 3 atitudes que você tem que explicar. São 6, então a metade você tem que saber. Primeira atitude, confiança, meus irmãos. Em segundo lugar, no verso 4, deleite-se no Senhor. Na Ara, o povo conhece mais como agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Agora eu pergunto, qual que é a versão mais popular desse texto? Normalmente as pessoas entendem que é uma barganha. Eu faço o que Deus quer, Ele me dá o que eu quero. Não é isso que muitas pessoas pensam? Eu vou agradar a Deus e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Daí também a pergunta do PG. Mas esse é o entendimento correto? É uma barganha? Eu agrado a Deus, Ele me dá o que eu quero? Ele vai realizar todos os meus sonhos? Eu agrado a Deus, eu vou comprar um carro importado? Eu obedeço a Deus e a palavra me fala que eu vou ter uma casa na praia? É isso? Não. Aqui não é agradar a Deus, é deleitar-se de Deus, é agradar-te de Deus. Não é agradar a Deus, é agradar de Deus. Entendeu a diferença? É você se agradar da presença dEle, é você se agradar dos mandamentos dEle, de tal forma que os desejos do seu coração vão ser alinhados com o desejo que Ele tem para a sua vida, e eles vão ser satisfeitos. Da mesma forma que muitos oram, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Não é a forma que a gente ora, Deus, alinha a minha vontade, a vontade do Senhor que já está revelada na Bíblia. A vontade de Deus está aqui, clara. Só que a gente precisa abrir mão, a gente precisa morrer para nós mesmos, carregar a nossa cruz para poder realizar aquilo que Deus quer. Então, meus irmãos, agradar de Deus é tê-lo como fonte de satisfação, é tê-lo com contentamento. Deus tem que ser aquele pelo qual seu coração se alegra. Servir a Deus tem que te dar prazer, por isso que a gente fala, celebrai com júbilo, com alegria, com força ao Senhor. Não pode ser uma obrigação servir a Deus, é um privilégio. Ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, é um privilégio, porque foi Deus que te chamou para isso. É um privilégio você orar e saber que o Todo-Poderoso criou todas as coisas e está te ouvindo. Não porque você é bom, não porque eu sou bom, mas por causa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se agrade de Deus. Asaf, que nós falamos no Salmo 73, ele começou quase desviando porque ele invejou o homem mau, que estava bem. Depois, ele lá na metade do capítulo, ele viu o destino do ímpio. E depois, no final do capítulo, ele diz no Salmo 73, 28, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Ele se contentou com Deus, ele viu, olha, toda a saúde, a riqueza, a vida boa, a família estruturada, tudo isso que o ímpio tem, se ele não tiver Cristo, não é nada.
Tudo isso que o homem mau tem, se ele não tiver Jesus, se ele não tiver Deus, não é nada. Então Asaf fala, olha, para mim é bom estar perto de Deus, eu fiz do soberano meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Então, quando o bicho estiver pegando, você tem que lembrar, olha, para mim bom é estar perto de Deus. Quando o desemprego vier, para mim bom é estar perto de Deus. Quando a doença bater na porta lá e vier um diagnóstico ruim, você tem que falar, olha, para mim bom é estar perto de Deus, independente das más notícias. Isso é contentamento. Isso é agradar-te de Deus. Isso é você ter Deus como a fonte de alegria, Deus como uma fonte de prazer. E é a segunda virtude que nós precisamos ter. Ao invés de olhar para o ímpio e a sua vida boa, foque seus olhos na eternidade em Cristo. E o terceiro, meus irmãos, no verso 5, a terceira atitude, já vimos aqui então, precisamos confiar, agradar de Deus, e a terceira, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Temos aqui duas ordens e uma promessa. Quais são as duas ordens? Entregue e confie, não é? E qual que é a promessa? E Deus agirá. E agindo Deus, quem impedirá? A gente tem que entregar. Entregar quer dizer, literalmente, você rolar sobre, você submeter, você rolar a Jesus, entregar para Ele seus sonhos, seus planos, seus problemas, suas dúvidas. É uma ordem para você colocar tudo na mão do Senhor. É uma ordem para você parar de olhar para o ímpio e olhar para Deus, mas não olhar para Deus simplesmente com um olhar de admiração. Deus é poderoso, Deus é amoroso, mas olhar para Ele com um olhar de admiração, mas também de dependência e de confiança. Porque a gente não consegue entregar se a gente não confiar. A gente não consegue entregar se a gente não confiar, e muitas pessoas estão confiando no seu próprio braço, na conta bancária, no plano de saúde. Não, meus irmãos. É sensato entregar a nossa vida a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Você, por mais inteligente, mais precavido, mais planejador que seja, você não consegue, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, você não sabe se você vai chegar na sua casa hoje. A gente faz planos para 10, 15, 20 anos, como somos pequenos. Eu não sei se eu vou chegar em casa. Então eu vou administrar minha vida? Não. É sensato e inteligente eu entregar minha vida para o Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem que administrar a nossa vida. Nós somos pequenos. Sabe aquele momento que você acha que está perdendo tempo sendo fiel? Que você acha que está perdendo tempo sendo uma pessoa justa? Sabe aquele momento que você está perdendo a esperança já? Ou então que você está sofrendo calúnia, injúria por parte do homem ímpio? Meu irmão, entrega ao Senhor. Entregue, confie, sabendo que Ele vai agir. Deus não permite que a injustiça fique oculta por trevas. O salmista fala que Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Só que um adendo aqui, a nossa justiça ela não está nessa terra, a nossa justiça está no céu. Senão a gente pode entender errado, né? Olha, eu vou entregar a Deus que o ímpio vai pagar. Deus ele vai fazer o ímpio pagar. Não, às vezes você vai sofrer injustiça nessa vida. Deus não prometeu que Ele ia nos livrar das aflições, que Ele ia nos livrar das perseguições. Prometeu? Pelo contrário, Jesus falou, olha, eles perseguiram a mim, fica tranquilo que eles vão perseguir vocês. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que a gente ia sofrer, mas Ele prometeu para você e para mim que Ele estará conosco até a consumação do século, até o fim. Mesmo diante de sofrimento, meus irmãos, a nossa justiça não está na terra, a nossa justiça está no céu. A nossa justiça, ela está em Cristo Jesus. Nós somos declarados inocentes diante do julgamento do Pai, não por nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Então o Senhor, Ele vai chegar naquele dia e vai falar, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que eu preparei para vocês. Isso sim é algo tremendo. Isso sim é prosperidade. Isso sim é alegria, isso sim é garantia de uma vida boa, a certeza da salvação, meus irmãos. Nada aqui se compara a isso. Portanto, entregue e confie, porque Ele é poderoso, bondoso, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que fazer após você
Confiar, você entregar a sua vida a Deus. O verso 7, com a quarta atitude, descanse. Olha, eu confio em Deus, eu entreguei minha vida, meus problemas, meus sofrimentos, meus planos, minha família para Ele. Eu vou descansar no Senhor. A gente precisa descansar no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. O verbo para descansar aqui é o mesmo que calar, aquietar, ficar em silêncio. E tem o texto de Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O bicho está pegando, você está sofrendo, está dando aquela vontade de resolver com a sua própria força. Aquietai-vos, sabeis que Deus, Ele está no controle, porque você entregou a sua vida para Ele, você confiou nele e Ele agirá na sua vida. Então isso traz no nosso coração um descanso, a gente precisa descansar. Não podemos entregar a nossa vida a Deus e tomá-la de volta. Não podemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades e depois ficar sem dormir, preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe a cada um seu próprio mal. A gente precisa lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Como nós precisamos disso, meus irmãos. Nós temos vivido dias atormentados por causa de más notícias. Nós temos visto cada vez o cenário mundial piorar para os cristãos. E não adianta falar mentira aqui, não vai melhorar. Não vai melhorar. Cada vez vai piorar. Quanto mais se aproxima o retorno de Jesus, pior vai ser. Porque Satanás, ele sabe que os dias são contados, então ele vem com força máxima, a intensidade das perseguições só vai aumentar, tenho certeza disso. E quem vê notícia, quem vê lei sendo aprovada, quem acompanha alguns influenciadores, vê que eles estão fazendo isso. O mundo, ele tem raiva de Cristo. E, consequentemente, ele tem raiva de você, de todos aqueles que seguem Cristo. Mas nós precisamos descansar, não podemos viver atormentados, pois Deus, Ele é o nosso refúgio diante da ira, da fúria do nosso inimigo. Deus, Ele nos consola naquele momento que a lágrima escorre, que vai ter momento que você vai chorar, não tem para o que fazer. Cristão sofre, cristão passa por perrengue, cristão passa por necessidade também. Mas Deus, Ele é o nosso consolador, meus irmãos. Você precisa descansar nele. Em quinto lugar, nós vimos mais uma virtude, já estamos para a quinta. No verso 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Meus irmãos, às vezes a gente é levado a tentar agir com a nossa própria força. Às vezes você quer justiça com as próprias mãos. Quem nunca pensou, olha, eu mesmo vou resolver isso aqui. Não vou deixar ficar dessa forma, não. Eu não levo desaforo para casa. Mas a fúria, a ira, ela é característica do ímpio. Não é característica do justo. Não é característica do Filho de Deus. E ela só leva ao mal. Todo mundo que age com ira, com fúria dentro de si, ele acaba mal. Você vê exemplos nítidos disso no trânsito, você vê exemplos nítidos disso dentro de casa, a pessoa fica irada, ela faz besteira, dá ruim. Então a gente precisa se atentar para isso. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda para fazer justiça. Você não precisa ajudar a Deus como se Ele não estivesse vendo. Ele está vendo tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Só que Ele vai fazer justiça no momento dEle, do jeito dEle, não do jeito que a gente acha, não do jeito que a gente espera. O salmista vai dizer, pois os maus serão eliminados, ou seja, os ímpios serão destruídos, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Agora, a posse da terra não é aqui. Deus não está falando assim, olha, eu vou dar uma terra ótima para vocês aqui, eu vou arrumar tudo, sua vida financeira vai melhorar, você vai ter vida boa, não. A terra que nós temos por herança é o céu, é o paraíso. Só que a nossa carne, ela é muito apegada, ela é viciada nisso daqui. E às vezes o sofrimento ele vem para nos desmamar do mundo, sabia? E quando eu falo isso, eu lembro sempre do Russell Shedd.
quando ele estava no final da sua doença, ele estava sofrendo com câncer, e ele começou, um pastor íntegro, um pastor piedoso, e ele começou a sentir muitas dores, e quando foram entrevistar ele, ele falou, olha, a dor é boa, porque a dor me faz desmamar deste mundo e ansiar pelo céu. Sabia que a vida boa, ela faz a gente gostar do mundo? Difícil uma pessoa que está com a vida muito boa falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, com a mesma intensidade quando ela está com a vida ruim. Com certeza, com certeza. Sabia que as nossas piores orações sobem a Deus em nossos melhores dias? E nossas melhores orações sobem a Deus nos nossos piores dias? O sofrimento na vida do justo, ele serve como se fosse um despertador, como se fosse um peteleco na orelha. Acorda, você não é dessa terra. Acorda, você é peregrino, você é estrangeiro, você não está em casa. Eu lembro aqui da ilustração de um missionário, um casal de missionários, que eles estavam pregando a vida, 20 anos pregando em outro país, e quando eles estão retornando no porto, eles ouvem uma festa, e eles falam, olha, o povo, pelo menos o povo da igreja, para receber a gente, o povo está fazendo festa. Só quando eles chegam, todo mundo já tinha ido embora, e eles ficaram sabendo que aquela festa era para um político que estava dentro do barco. E esse homem, ele começa a questionar Deus, vai Deus, eu sirvo ao Senhor, sou fiel, estou entregando minha vida no campo missionário, quando eu chego em casa, ninguém para me receber. Aí Deus fala com ele, quem disse que você chegou em casa? Nossa casa não é aqui, meu irmão. Nossa herança não é essa terra. Nós vamos morar com Deus, Ele nos prometeu isso. Às vezes a gente serve a Deus e está esperando vida boa aqui. Não, a promessa é de vida eterna, a promessa é o paraíso, a promessa é gozar da presença de Deus eternamente. Isso tem que nos dar confiança, isso tem que gerar em nós paciência. Mas quando isso ocorrerá, Fabrício, no verso 10, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. Isso vai ocorrer quando mudar político? Isso vai ocorrer quando mudar aí um líder mundial? Isso vai ocorrer quando a gente mudar alguma lei? Não, vai ocorrer quando o Senhor Jesus retornar. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai vir não mais como um cordeiro, mas como um juiz, para julgar todas as nações. E ai daquele que não tiver Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque o inferno, ele nada mais é que a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado. E todo aquele que não tem Cristo como seu advogado, como seu justificador, vai enfrentar a ira de Deus no inferno. Vai ser quando Cristo retornar, meus irmãos. Por isso eu falo, a nossa esperança não está em político. Nossa esperança não está em alguma lei, a nossa esperança não está no ministro da economia, a nossa esperança está em Cristo. Por isso nós falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é só neste momento que Ele vai restaurar todas as coisas. Mas nós temos que ter paciência, tenha paciência, Deus está agindo. E a sexta virtude, no verso 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Lembrando aqui, a terra por herança não é aqui terrena. Senão fala assim, eu vou viver em pleno bem-estar aqui. Não. Quando o Senhor retornar, nós temos essa certeza de um repouso eterno, de alegria eterna. E nós devemos ser mansos. Na ARA está a palavra mansos, na NVI está humildes. A palavra em hebraico pode ser traduzida por qualquer uma dessas, mansos e humildes. Agora, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde é uma pessoa fraca? Não. A pessoa mansa, a pessoa humilde, é aquela pessoa que ela não paga mal com mal, que ela não é vingativa, mas ela paga o mal com o bem, como Cristo ensinou. Um exemplo de uma pessoa mansa e humilde, Moisés, um líder forte, que guiou milhões de pessoas. Números 12, 13 vai dizer, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ah, Fabrício, mas Moisés era um homem. Beleza, Jesus Cristo, todo-poderoso, Deus todo-poderoso, em Mateus 11, 29, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes, e essa mansidão só é possível para aqueles que têm fé em Cristo.
Essa mansidão só é possível para aqueles que confiam. Essa mansidão só é possível para aqueles que entregam, só para aqueles que estão descansando na soberania de Deus. A gente precisa disso, meus irmãos. Nós precisamos controlar os nossos corações, tendo fé em Cristo, e dessa forma, quando nós levamos para Ele as nossas ansiedades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vem. Devemos ser mansos não por ausência de problemas, mas mansos porque nós somos sustentados pela esperança do repouso prometido. O bicho está pegando, está vivendo um perrengue, está desempregado, está doente, o patrão está te tratando mal, seus clientes estão passando a perna no você, meus irmãos. Você ainda não chegou em casa, aqui a gente vai passar por momentos difíceis sim, mas isso não é momento para desesperar, porque a nossa garantia não está em 70 anos, 80 anos, a nossa garantia, a nossa certeza está na vida eterna, quando Cristo retornar. Por isso que nós somos mansos, por isso nós não pagamos mal com mal, por isso nós não somos vingativos. Nossa esperança se repousa na eternidade, e o Senhor Ele está compreendendo a nossa situação, Ele sabe tudo o que acontece. E Davi agora vai continuar no verso 12 ao 20, dizendo que Deus, Ele defende o justo. No verso 12 ao verso 14, nós vemos os ímpios, eles tramando contra os justos. Vamos ler. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam, eles rangem os dentes contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham, eles arrancam a espada e preparam um arco para bater o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. O verso 15, mas as suas espadas lhes atravessarão o coração e seus arcos serão quebrados. Meus irmãos, os ímpios estão tramando contra os justos? Era só na época de Davi? A gente já falou, o pastor Clark fala todo domingo, a perseguição só tem aumentado. São mais de 300 milhões de cristãos sofrendo perseguição no mundo todo. Não é perseguição de falar, você é crente, eu não gosto de você, não. Vem cá, você serve a Deus, eu vou te matar. Traz sua filha, eu vou torturar ela. Traz sua esposa, eu vou estuprar ela na sua frente. Você nega a Deus, você nega a Cristo? É esse tipo de perseguição. É a pessoa estar reunindo para fazer um culto, baixinho, com medo do vizinho ouvir, senão ele denuncia, ela vai ser presa. É não poder carregar uma Bíblia, igual a gente carrega, a gente tem qualquer versão. É não poder ouvir um louvor. Essa perseguição ela só está crescendo. Mais de 60% que aumentou de 21 para 22 o número de mortos, por causa da aversão a Cristo. Fabrício, mas essa perseguição ela está muito longe. Não, meus irmãos, na América Latina também, Colômbia, Cuba, México e a Nicarágua, elas estão entre os 50 países mais perseguidos do mundo. Está do nosso lado aqui. E tem Venezuela, Honduras e El Salvador, que a instituição Portas Abertas já está observando, porque a perseguição está crescendo nesse país também. Está do nosso lado. E é só você fazer uma pesquisa no YouTube, ou então quem está antenado com as notícias, essa perseguição ela também está tramitando no Poder Legislativo. Leis que, se forem aprovadas, elas vão fazer muitos crentes passarem por aperto, muitos pastores passarem por aperto. E isso só tende a crescer. Satanás, ele está cada vez intensificando mais a perseguição. O mal, ele prega a tolerância até que ele se torne dominante. Depois que ele é o dominante, ele quer eliminar o bem. Aí a gente vê intolerância, a gente tem que ser tolerância, aí prega que os crentes são intolerantes, mas a gente sabe que não é isso. E a gente vê cada vez mais o homem tentando tirar Deus da jogada, o homem se rebelando contra Deus, mas isso é uma rebelião irracional. Por isso que no verso 13 o salmista fala, o Senhor ri deles. O Senhor ri deles, porque o Senhor Ele conhece todas as coisas, Ele é todo poderoso. Meus irmãos, Deus não ignora a maldade dos perversos, eles vão ser julgados no tempo que Cristo retornar. E muitos deles já estão sofrendo a consequência do próprio pecado, igual Paulo diz em Romanos 1, que os homens escolheram adorar a criatura ao invés do Criador, e Deus entregou-os às suas próprias paixões, eles escolheram no próprio corpo a consequência disso.
A gente vive no tempo de maior liberdade sexual, de maior uso de droga. A pessoa pode fazer o que quiser, ela casa com quantos ela quiser, ela junta com quantos ela quiser, mas nós vivemos num tempo que tem mais depressão, que tem mais suicídio. Os jovens podem fazer o que quer, mas são infelizes. Os homens podem ter quantas mulheres quiserem, mas são infelizes. As mulheres têm liberdade para fazer o que quiser, mas são infelizes, porque a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus, e o homem está buscando felicidade longe, ele não vai encontrar, e ele colhe as consequências do seu próprio pecado. Meus irmãos, Davi continua no verso 16, dizendo: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Ser rico é pecado? Não é pecado ser rico, mas a riqueza adquirida com injustiça e violência, ela é combustível para a destruição daqueles que adquiriram. Mais vale o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Em outras palavras, é como se ele estivesse falando assim: é melhor ser um pobre rico do que um rico pobre. É melhor comer arroz com ovo, apesar que o ovo está muito caro, e ter paz em casa, do que você comer caviar, comer banquete e você ter uma vida desgraçada. Quantas pessoas que a gente não conhece, que a pessoa tem tudo, mas ela não tem paz. A pessoa tem todo o dinheiro do mundo, mas ela não consegue dormir sem remédio. A pessoa tem todo o dinheiro do mundo, mas ela não consegue desfrutar daquilo. Meus irmãos, a gente tem que buscar a nossa felicidade em Cristo, em Jesus Cristo. E Davi continua mostrando o cuidado de Deus para com o justo, em contraste com os ímpios, no verso 17. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. No verso 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Aqui nós vemos que mesmo diante das dificuldades, Deus ele tem cuidado dos seus filhos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que mesmo diante dos dias difíceis que estamos vivendo, ou certamente vamos viver, nós podemos falar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A gente tem essa confiança, o Senhor, Ele abençoa o seu povo, mesmo a gente habitando em meio a homens maus, Deus, Ele tem sido o nosso provedor. Ele cuida da nossa vida, meus irmãos, Ele cuida das nossas necessidades, Ele não deixa as nossas necessidades faltarem. Jesus, Ele prometeu o pão de cada dia, e Ele nos dá, a gente tem essa certeza, o justo tem a certeza do pão de cada dia, mas Ele não prometeu a picanha. Quem prometeu a picanha foi outra pessoa. Jesus, Ele prometeu que Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai cumprir, Ele tem cumprido. Ele tem cuidado de nós. E Ele não só conhece, mas Ele cuida delas, por isso que Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dá, ou seja, toda hora que a gente ora isso, a gente reconhece que quem nos dá é Deus. É Deus que tem cuidado de nós, meus irmãos. E Davi continua dizendo: bênçãos desfrutadas pelos justos, bênção que nós desfrutamos aqui nessa terra também. No verso 21 ele começa dizendo: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. Ou seja, o Filho de Deus, ele é uma pessoa íntegra. O Filho de Deus, ele é uma pessoa generosa. Quem toma emprestado e não paga é o ímpio. Quem passa a perna nos outros, são os ímpios. O Filho de Deus não. Ele é íntegro, meus irmãos. O Filho de Deus, ele sabe que tudo que ele possui vem de Deus. O Filho de Deus, ele compreende que a graça e a misericórdia de Deus é o sustento da vida dele. Calvino, sobre esse versículo, vai dizer: tudo quanto necessitamos para a preservação e manutenção da vida e para o exercício da humanidade, não vem do céu nem da terra, mas unicamente do favor e da bênção divina. E que se Deus, porventura, tirar-se de nós sua graça, a abundância do mundo todo não nos satisfaria. Então aqui o que nós aprendemos? Tudo é graça divina.
Tudo é graça. A chuva que faz a plantação cair é Deus que dá. A força para trabalhar e a saúde para acordar de manhã é Deus que dá. Por mais que você não acredite, pode ser um ateu que não acredita em Deus, mas é Deus que cuida. A graça comum de Deus, o sol, a chuva, é uma graça, é um favor que Deus dá, a misericórdia dele. E Davi continua dizendo mais uma bênção. A primeira bênção, integridade. A segunda bênção no verso 23, o Senhor firma os passos de um homem, ou seja, proteção. Quando a conduta deixa o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Meus irmãos, filho de Deus é perfeito? Filho de Deus também cai? Cai? Mas ele permanece caído? Porque ele é forte? Quem levanta ele? Deus, ele levanta, mesmo diante das adversidades, daquele momento que a gente não consegue, que a gente cai, que a gente tropeça, a gente tem a certeza que Deus ele vai restaurar, que Deus ele vai nos levantar. Provérbios 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mesmo diante de perseguições, calúnias, mesmo diante da morte, nós não somos abandonados. Deus ele prometeu que ia nos livrar, não da morte, mas até na morte. E Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 4:8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O Filho de Deus, ele tem a convicção que mesmo diante da iminência da morte, Deus o livra na morte. O Filho de Deus tem consciência que Deus que o preserva, que Deus que o sustenta, não é a força do nosso braço, mas a força do Senhor. Meus irmãos, Spurgeon vai dizer sobre esse verso, desastres podem derrubar o homem, porém nenhum santo cairá fatalmente. A tribulação pode nos levar à terra e a morte pode nos levar à sepultura. Porém, mais baixo do que isso não podemos ir. E do patamar mais baixo de todos nos levantaremos para o mais alto de todos. Não é o que os santos sejam fortes ou sábios ou tenham méritos, então se levantam depois da queda, é porque é Deus quem os ajuda, por isso ninguém pode prevalecer contra eles. Meus irmãos, não há nada mais baixo na vida de uma pessoa que a morte. Só que na morte nós temos a garantia que nós vamos ressuscitar com Cristo. Então, por pior que seja, você pode enfrentar a morte, mas você enfrenta ela com a certeza que quando você fechar seus olhos, o Senhor Jesus vai falar, vinde benditos meu Pai, ao reino que eu preparei, mesmo diante da morte, o crente, o justo, o fiel, o Filho de Deus, ele tem essa convicção. Como é bom a gente ter essa proteção, como é bom desfrutar da proteção encorajadora de Deus. Mais uma bênção, no verso 25, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Nós estamos aprendendo aqui novamente, Deus, Jesus, ele prometeu que ele vai suprir as nossas necessidades. Para com esse negócio de achar que vai vir para a igreja e vai ficar rico, que vai servir a Deus, ele vai te dar carro importado, não tem nada disso na Bíblia. A gente tem na Bíblia aqui que a gente precisa ser fiel mesmo diante das dificuldades. Teologia, mensagem da prosperidade, ela não tem base bíblica, meus irmãos. Nós precisamos estar fundamentados em Cristo, porque no dia mau, nós sabemos a quem nós servimos. E nós não vamos aborrecer contra o ímpio, nós não vamos invejar o ímpio, porque nós sabemos que Deus ele está cuidando de nós, e a promessa dele não é uma promessa terrena, ela é uma promessa eterna quando Cristo retornar. E Deus ele trata milagrosamente do seu povo, de tal forma que o seu povo ele ajuda o outro. Eu tenho certeza que os irmãos aqui sabem ou já viveram a experiência de não ter nada em casa, bate o interfone, bate a campainha, vem alguém que, fiz essa compra para você. A própria igreja é usada como instrumento para poder cumprir isso daqui, um irmão ajudando o outro irmão na sua necessidade.
E agora eu lembro de uma ilustração de uma senhora que ela mandou uma mensagem para a rádio, falando, olha, eu estou passando muita dificuldade, eu estou precisando de ajuda. Aí um satanista estava ouvindo, e era uma rádio cristã, e o rapaz da rádio falou, não, a gente vai orar, Deus ele vai prover para você. O satanista, quer ver, eu vou pregar uma peça, eu vou fazer uma compra bem recheada aqui, vou mandar para a casa dessa moça. Aí depois ela liga agradecendo a rádio. E esse satanista liga lá para a rádio e fala, ó, fala com essa moça, que quem deu não foi Deus, foi Satanás, foi o diabo. Aí a moça respondeu, olha, quando Deus obedece, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tem dessa, Deus ele usa até o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na teologia, dentro do tema da providência divina, tem um tema que chama teologia da concorrência, doutrina da concorrência, que vai ensinar que até o mal ele é usado de tal forma que atinge os propósitos divinos. Quer um exemplo disso? José no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, não foi? Seus irmãos estavam drogados, eles foram abduzidos, eles estavam conscientes, não é? Ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi para a casa de Potifar, sofreu injustiça, foi preso, aí depois, lá na frente, quando ele já estava na vida boa, seus irmãos chegam e falam, nossa, ele vai acabar com a gente fez maldade com ele. O que ele fala? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, até a maldade é Deus, ele formando o sofrimento, o ímpio fazendo maldade, Deus ele é glorificado de todas as formas. E o filho dele está sendo moldado segundo o caráter de Cristo. O justo, ele está moldando, Deus está moldando até no momento de sofrimento. Você não sabe por quê, você não compreende por que você está passando por isso, mas compreenda o Deus que você serve. Saiba que Deus ele não te largou, que Ele não te esqueceu e Ele está cuidando de você, você tem provisão abundante. Mais uma instrução, filho de Deus, ele é ensinado aqui no verso 27, onde o salmista vai dizer, desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonar os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Está vendo o contraste? Os justos vão ser protegidos e abençoados, mas o ímpio será eliminado. Os justos serão guardados, mas o ímpio será arrancado. Os justos serão salvos, mas os ímpios serão condenados. Este é o contraste. Deus aqui, meus irmãos, Ele capacita o seu povo para viver em obediência. Ele vai dizer, desvie-se do mal e faça ao bem. Nós devemos ter a palavra de Deus em nossos corações para nos desviarmos do mal. Nós só vamos conseguir manter uma vida de santidade, guardando os mandamentos divinos. É isso que o salmista vai dizer no verso 30. A boca do justo profere sabedoria. Essa pessoa que é instruída por Deus a desviar-se do mal e fazer o bem, essa pessoa que obedece os mandamentos de Deus, ele não tem somente uma vida santa, mas as palavras que saem da boca dele são palavras de sabedoria e de justiça. Como fala no verso 30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, nunca pisará em falso. Fabrício, como nunca pisar em falso? Como falar com sabedoria, guardando os preceitos divinos? O salmista vai dizer no Salmo 119, 97, você consegue colocar rápido aí? Salmo 119, 97 é o 105. Às vezes a gente surge essa dúvida, como que eu posso ter uma vida de santidade, como que eu posso ter uma vida de sabedoria, uma vida justa? E no Salmo 119, 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doce que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos seus preceitos, por isso odeio o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus irmãos, nós só vamos desfrutar dessa bênção, da dedicação, de uma vida consagrada, de uma vida em santidade, quando nós aprendermos a meditar na lei de Deus.
quando nós aprendemos a meditar na palavra dele, quando nós aprendermos a estudar a palavra dele. E dessa forma, nossa boca vai sair palavras de justiça e palavras de sabedoria. Aqui nós vimos, até então, o forte contraste entre as atitudes dos ímpios e dos justos. E por último, para a gente ir para a conclusão e para a aplicação, Davi ele elenca por último aqui, ele faz um contraste, quando aqui chega no seu clímax, onde que ele vai falar do destino. Ele foi falando sobre atitudes, e agora ele vai falar sobre destino do verso 32 ao verso 40. E ele começa novamente dizendo no verso 32, o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você verá. Meus irmãos, o homem mau, ele faz toda sorte de maldade, ele acha que ele vai ser impune. O ímpio, ele faz iniquidade e acha que ele vai passar impune, ele acha que ele não vai pagar por isso. E às vezes a gente tem até essa noção, não, fulano foi mal a vida dele toda, morreu com 90 anos e não foi condenado pela justiça terrena. Mas, meus irmãos, ai daquele que cair na justiça divina. O justo, ele vai viver para sempre, mas o ímpio aqui, o homem mau, ele não vê problema nisso, mas Deus vai julgar o perverso. Deus vai julgar o perverso, meus irmãos, e os filhos de Deus vão ver isso. Apocalipse 15:4 vai dizer, quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e o adorarão, pois os seus atos de justiça se tornarão manifestos. Todo mundo vai ver a justiça de Deus, através de Jesus Cristo e através do seu julgamento. E ele continua mostrando aqui no verso 35, vi um homem ímpio e cruel florescendo como uma frondosa árvore nativa. A gente muitas vezes é um homem ímpio, de uma prepotente, se achando poderoso, todo orgulhoso de si mesmo, igual se ele fosse uma árvore bonita, uma árvore frondosa. Mas o que acontece no verso 36? Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Meus irmãos, o fim do ímpio é inevitável. Não tem como fugir dos olhos que são como chama de fogo, que tudo vem. O Senhor, ele sonda corações. Deus, ele está vendo. Deus, ele está ciente de tudo que está acontecendo. Enquanto o ímpio encontra em Deus ira e juízo, o que acontece com os justos no verso 37 e 40? Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios? Nunca haverá. E Davi vai concluir dizendo no 39 e 40, do Senhor vem a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios. Ele os salva porque nele se refugiam. Meus irmãos, o resumo da lição toda aqui poderia ser assim, olha, não importa o que você está passando. Não importa se porventura você está enfrentando adversidades. Mas o Senhor Deus, ele nos salvou. E ele nos garante isso. Jesus, ele vai retornar, meus irmãos. Por pior que seja essa situação, ele vai retornar e ele vai fazer justiça. O crente vai desfrutar de paz eterna na presença de Deus. Apocalipse 7,16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meus irmãos, temos e teremos sofrimento nessa vida. Mas chegará um momento que Deus, que Cristo, ele vai enxugar toda lágrima. Chegará um momento que nós vamos saciar, vamos poder gozar da presença de Deus eternamente. Será um momento tão lindo, meus irmãos. Será um momento tão bom, um dia do Senhor. Por isso que o pastor Gleich sempre nos orienta aqui a dizer, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Porque nós aguardamos a bendita manifestação do Filho de Deus. A nossa esperança, ela se repousa nisso. E a Bíblia, sempre que ela fala sobre esperança, não é um achismo, mas é uma forte convicção que aquilo vai acontecer. Nós esperamos Cristo, não porque achamos, mas nós esperamos porque nós temos certeza que Ele vai retornar para buscar a sua igreja. O mundo tem um ditado que fala que a esperança é a última
que morre, mas eu tenho para você que a minha esperança, ela morreu, e a minha esperança, ela ressuscitou, e a minha esperança é Jesus Cristo, e a minha esperança diz que vai voltar, e ela vai voltar para nos buscar, meus irmãos. É nisso que a gente tem que assegurar. Por isso que a gente não inveja as coisas boas do ímpio, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. E como aplicação, nós precisamos entender em que você tem focado mais. Você tem focado em bens materiais? Você tem focado, quem que você tem buscado? Prazeres, riquezas passageiras? Seus olhos estão fitos nessa terra ou na eternidade? Em que está baseado a sua confiança do amor de Deus por você? Quantas pessoas que ficam medindo se Deus ama ela por causa de bens, por causa de situação financeira? Ah, Deus não me ama porque Ele não me dá isso. Deus ama mais Beltrano porque ele tem mais que eu. Paulo vai dizer em Romanos que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova. Hollywood mostra um homem e a mulher beijando e fala isso que é amor. A Bíblia, ela aponta para a cruz e fala isso que é amor. O amor divino foi manifestado na cruz. A cruz, ela manifestou tanta justiça quanto a graça e misericórdia de Deus. A justiça que não poupou o seu próprio filho, mas a misericórdia e graça que entregou seu filho em nosso lugar. Glória a Deus por Jesus Cristo, meus irmãos. O amor de Deus por nós não está em situações nesse mundo. Está em Cristo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Portanto, entregue, confie e descanse em Deus. Esse salmo revela de uma forma nítida que Deus, Ele está no controle da história. Ele não perdeu o controle da história. Deus, Ele ri dos ímpios que acham que estão fazendo alguma coisa contra Ele, porque Ele sabe o futuro e Ele sabe que o Senhor Jesus, Ele vai retornar para julgar todas as coisas. Meus irmãos, viva com gratidão e contentamento. Não seja o crente murmurador. Não seja o crente chato que reclama de tudo. Não seja a pessoa que fica, ó céus, ó vida, Deus não me ama. Não, meus irmãos. Nós temos que viver uma vida de contentamento. Nós devemos perseverar no caminho do justo, entregar a Deus, confiar a Deus, agradar-se de Deus e viver para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar, se coloque de pé.